Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Mais uma vez, com alegria, cumprimento a todos para juntos partilharmos de mais uma lição da Escola Sabatina, da série Lições da Bíblia. Hoje, a lição de número 7 desse último trimestre de 2013. Agora, gostaria de convidá-los para uma oração. Senhor, nosso Deus, abra o nosso coração e o nosso entendimento para uma profunda reflexão na Tua Palavra acerca do tema que abordaremos nesses momentos. Que possamos, com as Tuas bênçãos e a Tua direção, ter condição não só de entendermos, como de praticarmos e de transmitirmos àqueles que estão ao nosso redor. Suplicando, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Cristo, nosso sacrifício, é o tema central ou geral dessa semana. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Bom, de cara aqui ficou bem claro que existe uma condição única dentro da graça de Deus e do nosso livre-arbítrio, uma condição única: mortos para os pecados, entrega e submissão irrestrita à palavra de Deus e ao Espírito do Senhor. Quer dizer, havendo essa entrega irrestrita à voz do Espírito, pela sua palavra viva ou escrita através da Bíblia, esta é a única maneira, realmente, de vivermos, de usufruirmos do sacrifício do Filho de Deus por nós. Do contrário, não tem como aproveitar. Ninguém vai encontrar salvação de outra forma. O segundo tema da semana, Jesus em Isaías, capítulo 53. Você deu uma voltinha no 52, no capítulo 52 de Isaías, no verso 15, nós podemos já ver um primeiro ponto aí. Ele espantará muitas nações e reis taparão as suas bocas, pois verão aquilo que não se lhes havia anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Olha que coisa mais impactante, mais chocante, que reis, governantes do mundo inteiro, aqueles que acham que o rei está dentro da barriga deles, vai tampar a boca, vai tremer, vai assombrar, vai ficar pasmo, vai ficar espantado, juntamente com a nação inteira, quem sabe, de ver os grandes impactos da manifestação e vida e ministério do Messias em favor dos que habitam neste planeta, com mais de 8 bilhões de habitantes. E que, lamentavelmente, por causa desses habitantes mesmos, por escolha própria de cada um, uma proporção muito ínfima alcançará a salvação, justamente porque preferiram a perdição por sua escolha pessoal. Mas a mensagem está aqui sendo pregada, a palavra está aí, farto material do Espírito Santo para todos nós. E quem morre por falta de conhecimento, morre por ignorância voluntária, por escolha própria. O segundo ponto, então, entrando já em Isaías, capítulo 53, olha o que diz ali:
quem deu crédito para ele e a quem manifestou o braço do Senhor. É lógico que é para quem deu crédito. Semelhante, ele era semelhante a uma raiz que sai numa terra seca, né? Feia, sem formosura, sem beleza, sem broto, que nem casado casou. Desprezado, experimentado em sofrimento e dores. Quem que ligou para ele? Quem que liga, né, para uma pessoa assim? Zero à esquerda, né? Assim que muitos veem. Exatamente como o diabo quer que vejam. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades do pecado, nossas enfermidades, nossas moléstias mentais, emocionais, espirituais, físicas. A natureza geme com dor de parto por causa do pecado. E isso há quantos milhares de anos está acontecendo? Desde que Lúcifer pecou lá no céu, há milhares de anos atrás. Até hoje, a natureza inteira está gemendo. Mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades naturais, tudo, os gemidos naturais do universo inteiro, as consequências do pecado, tudo ele jogou nas costas, para pagar o preço para quem quiser o resgate. Tanto Lucas como Pedro foram muito enfáticos do alto custo da redenção. E nós somos enfáticos no reconhecimento desse tema e na aceitação do mesmo? Se nós observarmos uma ilustração, o que é suicídio? Porventura, não seria tirar a própria vida? E não é isso que a maioria das pessoas estão fazendo? Mas veja que paradoxo interessante. Sansão e Jesus. Sansão, porventura, quando o Espírito Santo voltou para ele, é um caso raríssimo, que o Espírito Santo sai de alguém e volta, de alguém que conheceu a luz e abandonou a luz, e teve essa rara experiência, raríssima exceção registrada nas Escrituras. Quando o Espírito Santo voltou para ele, ele retomou o poder, ele retomou a força. Inclusive a cegueira podia ter sido curada pelo poder do Espírito que estava de volta para ele. Ele não poderia ter, na realidade, se livrado das correntes, com elas rebentadas, que ele tinha condição de arrebentar, com os pedaços, que a queixada do burro foi milhares que ele matou. Matou mais de 1000 com a queixada de burro. Imagina com 2 pedaços de corrente na mão, enrolado nos pulsos. Se aqueles 3.000 que estavam lá, que é muito mais do que todos que ele já mataram na vida inteira, você não teria matado um por um que tentasse se aproximar dele. Mas Sansão, ele na realidade, ele cumpriu com a missão. E o Espírito Santo revelou isso para ele, que o tempo dele já tinha encerrado. Então ele simplesmente abriu a mão nas colunas, derrubou as colunas do templo, que tinham 2 andares, daquele tempo do peixe, do ver os peixes lá, e aquelas 3.000 e tantas pessoas morreram, de uma só vez, e ele inclusive. Senso de missão cumprida. Abraão, porventura, não ia sacrificar o próprio filho? Entre aspas, na nossa visão, na nossa lei, não cometeria um homicídio? Se alguém fizesse isso hoje, não pegaria prisão perpétua? Ou pegaria prisão máxima, onde não tem prisão perpétua? Ou pena de morte, aonde tem pena de morte? Mas, no entanto, o senso de obediência a Deus, ao Deus vivo, o senso de aceitação à irrestrita palavra de Deus,
é algo inquestionável, intransferível, individual a cada um, de acordo com a experiência que cada um tem com o Senhor. Jesus também, ele não poderia simplesmente ter se livrado quando Pedro cortou a orelha de Malco. Ele não falou que se ele quisesse, ele não estaria nem usando os poderes dele. Ele só oraria a Deus e Deus mandaria 12 legiões de anjos, dando a referência de 12.000 soldados, que uma legião de soldados romanos, que era a referência de legião, era 12.000 soldados. Uma para cada apóstolo. Não precisava de ter cortado a orelha de Malco. No entanto, Jesus tinha consciência da missão dele, que o tempo dele já estava encerrado aqui também. E era ali, naquela hora ou nunca, que o sangue do unigênito seria derramado para pagar o preço que só o sangue dele e de mais ninguém no universo tinha que ser ele. Para redimir, para recuperar, para resgatar aqueles pecadores arrependidos que realmente desejam voltar. Nós vamos ver no trânsito da lição que pecadores arrependidos é uma minoria. Lembre-se, o país, o mundo, tem mais de 8 milhões de habitantes. E quem é pecador arrependido nessa multidão? É muito sério esse assunto. Muito bem. Nós vimos o segundo tema, vamos ver o terceiro tema agora. Substituição suficiente. Baseado em Hebreus, capítulo 2, verso 9 e o verso 17. Nesses dois versos, inclusive, de Hebreus, capítulo 2, é suficiente para entendermos que o tamanho de Cristo mencionado aí, com relação aos anjos, feito pouco menor do que os anjos, na realidade, se lê esses dois versos, o 9 e o 17 do capítulo 2, fica claro que não tem nada a ver com estatura física, e sim a condição humana assumida pelo Verbo que se fez carne, assumida pelo Filho de Deus. Porque um anjo lá do céu, um anjo de Deus, ele está numa posição exatamente igual a de Adão antes de pecar. A condição dele de resistir ao pecado. Jesus não nasceu na condição de um anjo que já conhece a história do pecado. Como Adão também já conhecia a história da queda de Lúcifer e estava prevenido e caiu. Um anjo também poderia cair pelo seu livre-arbítrio e escolha. Jesus ficou na condição pior. Ele é chamado de segundo Adão. Segundo Adão somos nós. Ele nasceu exatamente como nós. Ele recebeu no sangue dele, sangue azul, no código genético dele, de diversos reis, mas recebeu também no código genético dele sangue ruim, fraco, como a de Raabe, a meretriz, lá do Êxodo, lá de Jericó. O óvulo de Maria foi utilizado, não se esqueça disso. Os códigos genéticos emocionais de José, que o educou, foram transferidos para ele. José, na realidade, era o descendente de Raabe. Maria era descendente de sacerdotes, ela era filha de sacerdotes levitas. Mas sabe, irmãos, no código genético dos seres que pecaram, desde Adão até ali, nesses 4.000 anos, até o nascimento de Cristo, é uma carga pesada de pecado. Muito pesada. E o que é que o tema está dizendo? Que com propriedade o autor da lição diz e afirmou, foi suficiente.
como criador da Apple, né? Funciona. Apocalipse 1:5 diz que ele foi o primogênito dos mortos. Em 4.000 anos, como que ele podia ser o primogênito dos mortos? Claro, ele foi o único ser do universo que morreu até hoje. Porque morte para Deus é morte eterna. Essa morte que nós conhecemos aí, do derrame, do infarto, AVC, etc., acidente, essa aí, Lázaro, o nosso amigo dorme. João 11:11. Estava dissorando e Jesus disse que estava dormindo. Quem morreu, essa morte que nós conhecemos, a Bíblia chama de sono da morte. Agora Cristo, Apocalipse 1:5 e outros textos da Bíblia, diz que ele morreu a morte eterna. O primogênito dos mortos. O único que morreu. O resto vai morrer de uma vez só. Todo mundo, eternamente. Todos os ímpios. O quarto tema dessa semana, o sangue de Cristo. Olha, irmãos e irmãs, essa é uma trágica história do derramamento de sangues de animais durante 4.000 anos, começando lá no Éden, pelo próprio Deus, para tecer roupas e túnica para Adão e dar a primeira exemplificação de redenção e de resgate e da sua misericórdia eterna, até os dias de Cristo, até quando o véu do santuário rompeu de cima a embaixo, por volta do ano 31 da era cristã, a morte de Cristo no Calvário. Foram tantos animais mortos, tanto sangue derramado. Olha lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 5. Só na inauguração do templo de alvenaria que Salomão fez, executando o projeto que o pai dele, Davi, tinha feito, mas não pôde construir, foram sacrificados 22.000 bois e 120.000 ovelhas, 142.000 animais mortos em um só dia. Imagina o cheiro que ficou aquele lugar, de tanto sangue derramado. Imagine só, se isso não dava para fazer imaginar o que vai ser o planeta Terra quando Jesus aparecer nas nuvens do céu e o tanto de sangue que será derramado de mais de 8 bilhões de habitantes. Uma minoria pequena que vai herder a salvação. Esses 8 bilhões todos podiam ser salvos se desse ouvido à palavra de Deus, se desse ouvido ao Evangelho, às boas novas que está sendo pregado a todo o povo tribilíngua. Mas infelizmente fala-se em dar uma festa, ninguém dá conta de tratar do tanto de gente que aparece. Fala num forró, numa danceteria, num show de rock, as pessoas se apizinham em cima umas das outras, morre pisoada, para assistir grandes eventos esportivos, da mesma forma. Mas fala para estudar a palavra de Deus, é meia dúzia de gato pingado. Ninguém quer dar ouvido e muito menos praticar com aquilo que ouve. Para levar a sério a palavra de Deus como na íntegra se pede, são muito poucas pessoas que realmente abraçam. Sabe, irmãos, Davi desenhou o templo e não foi digno de executar o projeto, porque as mãos deles eram sanguinárias. Salomão também deu muita ordem de execução, encabeçou muitas batalhas sanguinárias, mas no entanto ele obedeceu estritamente a ordem divina. O pai dele, dentre outras situações, tem um caso semelhante ao assassinato de Urias, marido da mulher que ele queria tomar. Casos considerados gravíssimos.
Ele plantou muita violência, ele plantou muita coisa terrível e colheu semelhantemente. Mas a visão divina o desqualificou para a construção do templo em especial e autorizou o filho dele, Salomão. Cristo, ele entregou seu próprio sangue e nos salvou, nos redimiu, desde que desejemos, que aceitemos esse sacrifício da escravidão do pecado. Ele nos livra da escravidão do pecado e nos devolve a vida eterna. Nós vamos voltar a viver eternamente, dentro da minoria que vai para o céu. O quinto tema dessa semana, sacrifício imaculado. Aqui trata-se de uma oferta pura, sem defeito, como eram os animais apresentados em várias situações, nas principais situações dos sacrifícios do passado. Mateus 5,48 tem uma referência muito interessante desse assunto com relação a nós, onde Jesus fala: sede perfeito, como é vosso Pai que está nos céus. É evidente, Cristo na esfera dele, Pai na esfera dele, e eu e você, cada um na nossa esfera. Mas essas esferas juntas, na realidade, elas expõem a orquestra da graça, que motiva o mundo a aceitar a salvação oferecida gratuitamente. Um outro ponto interessante, agora analisando já o sexto tema da lição, um grande perigo. Eu gostaria de redobrar da atenção sua, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, para essa questão. Um grande perigo. Baseado em Hebreus, você deve ler esses textos. Hebreus, capítulo 6, verso 4 ao 6. E Hebreus, capítulo 10, verso 26 ao 31. Analisando esse perigo iminente, apenas em Hebreus 6, de 4 a 6, o outro de Hebreus 10 você vai ler e refletir. Lá diz o seguinte, palavra pesada que está escrito ali. É impossível, presta atenção nessa palavra, é impossível que aos que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, no verso 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, né? Como milagres, livramentos conscientes, etc. No verso 6, e depois caíram, que sejam outra vez renovados para o arrependimento. É impossível, pois estão crucificando de novo nosso Salvador e expondo ele, o Filho de Deus, ao vitupério. Reflita bem, lendo também Hebreus 10, de 26 a 31, como eu disse. Vamos fechar aqui uma conclusão. Não vou nem comentar, deixar só refletir. Apenas vamos tirar uma conclusão agora. O pátio do santuário hebreu, se você pegar as medidas que tem ali, lá em Êxodo, capítulo 25, e outros textos mais, você vai calcular, você vai chegar à conclusão que lá não chega a 1.200 metros quadrados, incluindo a tenda, dentro do pátio. Lá fora tinha 2.400.000 pessoas. Dentro do templo, dentro do pátio, não cabia nem 15% daquela população. Ou seja, 360.000 pessoas
Nós estamos falando em 1.200 metros quadrados, no máximo. Não chegava a isso. Sabe, meus irmãos, lá na travessia do Mar Vermelho, fazendo um cálculo aproximado dessa população de 2.400.000 pessoas atravessando, a área quadrada que eles ocupavam andando no deserto era 8 quilômetros quadrados, aproximadamente 8.000 metros quadrados. Só 1.200, menos de 1.200 metros quadrados cabia dentro do pátio. Presta atenção. Se projetarmos esse cálculo para a igreja hoje, ou para o mundo, jogar 15%, você vai ter um resultado lamentável. Não quero aqui dizer e afirmar que é essa a quantidade de pessoas que vai ser salva. Tem uma chuva serôdia aí pela frente ainda. Tem aqui a lição sendo pregada. Tem aqui o estudo, o curso bíblico de escatologia que está aí. E muito material do Espírito de Profecia. TV Novo Tempo. Tudo evangelizando, tudo envolvido no esforço mundial de pregar o Evangelho. Todas as igrejas de Deus na terra envolvidas nessa missão. E a garantia da salvação desses mais de 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Mas Deus, em sua onisciência, já sabia que daqueles 2.400.000 pessoas que estavam lá no deserto, máximo de 360.000 pessoas eram pecadores arrependidos. Os demais eram pecadores sem arrependimento, sem disposição. E daqueles arrependidos, iluminados ou não, quantos que apostatavam no dia a dia? A graça do Senhor é eterna. É eterna. A parábola do filho pródigo mostra o perdão pleno de Deus. Sabe o que é impossível? É servir a dois senhores ao mesmo tempo. E querer comer das duas bandas. Da banda das trevas e da banda da luz. Que é isso que o pecador tem desejo. De aproveitar tudo ao mesmo tempo que está à sua volta. Mas nós temos que escolher. É aí que Paulo conclui a impossibilidade de alguém que já andou na luz apostatar e voltar e querer viver de numa boa novamente. É possível, mas a impossibilidade é por causa da indisposição dele mesmo, do pecador. Por que quem deixa de fumar e quando volta a fumar, volta fumando dobrado? Quem deixa de beber, quem deixa de usar droga, quem deixa de adulterar, quem deixa qualquer pecado é a mesma coisa. Porque quando um demônio só dirigia a vida dele era uma. Quando esse mesmo demônio volta, ele volta com mais 7. E aí? Isso é bíblico. Não adianta correr disso. E é só um milagre. E quantas vezes for preciso, Deus faz. Mas Ele só faz se você quiser. E muito melhor é que você abrace a luz e não abra a mão dela mais. Antes que seja tarde demais. Na parábola do filho pródigo, tanto o caçula quanto o mais velho, ambos estavam perdidos. Não fosse a misericórdia do Pai, a sabedoria divina do Pai, ali representada, e a decisão pessoal de ambos em se redimirem, jamais eles encontrariam salvação. Mas a parábola do pródigo é uma prova de que Deus perdoa se você quiser. Ninguém foi tão fundo no pecado, exceto se blasfemou contra o Espírito Santo. Do contrário, Jesus mesmo afirmou: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Ele falou mais: quem blasfemar contra o Pai, quem blasfemar contra o Filho, terão perdão. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, jamais. Blasfêmia é palavra.
Porque lá mesmo no contexto fala que eles estavam chamando o Espírito Santo de espírito imundo. Isso é blasfêmia. Nada mais que isso. O resto é blá blá blá. Então quem não blasfemou contra o Espírito Santo, qualquer pecado, todo pecado de blasfêmia será perdoado aos homens. Por quê? Que fica aí com a ficha presa e não toma decisão de viver a luz que você recebe no dia a dia. O sétimo tema e último dessa semana, gostaria de tirar um trechinho só do Desejar de Todas as Nações, página 25. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que Ele tinha direito. Pense nisso. Senhor Deus, te somos gratos pela Tua misericórdia e Teu amor eterno. Te somos gratos pelo sacrifício de Teu Filho por nós. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Encha-nos do conhecimento do Teu reino e do poder do Teu Santo Espírito, para que possamos viver a mensagem que Tu nos tens revelado. E que naquele grande dia, Senhor, nós, os nossos lares aqui representados, o mundo ao redor de cada um dos Teus servos, dos Teus escolhidos, possam alcançar posição de entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Canaã celestial. E todos de igual forma possam estar diante de Ti, Te adorando na beleza da Tua santidade eternamente. Te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso